Isaías, capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações! E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes do que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levante e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, e farei dela uma possessão de ouriços e as lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás?
No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora, e os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém, farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros da nação? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibon aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba chamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhes será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Nírim serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer Elim chegará o seu lamento, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os teus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor. Porém, as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir, Arezete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios, quebraram as suas melhores plantas, que haviam chegado a jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso pranteará com o pranto de jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos deverão
e da tua cega desapareceu, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisarão as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém, agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naqueles dias, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados, no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Portanto, plantarás formosas plantas, e assentarás nela ramos estranhos, e no dia em que plantares, as farás crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impietosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes, diante do vento, e como o que rola levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, ouvireis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis, porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passado a flor, as uvas verdes amadurecem, então com a foice podará os ramos, e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo
trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião.